dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF. O meu nome é Maria Madalena Freire e comigo tenho Maria Escaja, João Maria Joné e Zé Pedro Silva. Como estão? Como estão? Bem, muito obrigada. Está tudo muito bem, tudo aparentemente sem hérnias encarceradas, mas nunca se sabe, porque já se percebeu que é a qualquer momento e portanto bem. Zé Pedro gosta sempre de fazer uma preview e como tem estado muito frio, vamos já para o nosso cafezinho quentinho. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Ora bem, temos o potencial rei de Portugal a dizer que é tempo de Portugal voltar a uma monarquia, sendo que este argumento é favorável para ele, não é? Porque seria ele o rei. Nos últimos anos tem dado entrevistas. O Johnny vai de certeza ser polémico neste assunto, estou já a avisar. Nos últimos anos tem dado entrevistas ocasionais sobre temas institucionais, mas que ninguém liga muita coisa, mas diz que neste momento a monarquia seria o melhor para unificar o país. Eu acho que ele está explicitamente a dizer que Marcelo Rebelo de Sousa se calhar não está a fazer um bom trabalho, muito menos agora, mas já lá vamos. O contexto político atual, com fragmentação partidária, instabilidade, polarização, alimenta alguns discursos que o potencial rei de Portugal não gosta. Zé Pedro, como gostarias tu de voltar a ter monarquia em Portugal? E dizer viva o rei? Eu não sei o que é que se diria, é viva o rei ou não? Só. Haver rei, não sei. É viva o rei. Não me importava, sabes que o João Maria Joné fez no outro dia um tweet em que lembrava bem que os candidatos são todos, tirando dois, do Benfica. Porque há um do Amarante e outro do Belenenses. Portanto, António Filipe do Belenenses, Jorge Pinto do Amarante e os outros dois. Não tem clube. Não tem clube, mas começa aos debates a elogiar a seleção de sub-17. Portanto, quando o futebol Não, interessa. Mas não tem clube. Pois, eu sei, mas gosta de futebol quando o futebol é tradição. É a paixão do povo. Então, e bem, a seleção é válida. Exatamente. Mas perante as circunstâncias dos candidatos serem todos do Benfica, eu admitia perfeitamente como o senhor Dom Duarte mudar para uma monarquia. Por mim, tudo bem. E ainda por cima, Dom Duarte é um grande sportinguista. Absolutamente. E foi líder até daqueles monarcas. Ele nem tem cara de ver futebol. Pronto, mas isso aí já é um preconceito teu. Eu admito essa possibilidade, sim. Johnny, achas que existe alguma utilidade para o papel público que Dom Duarte às vezes tem hoje em dia, ou isto é completamente descabido já? Isto é uma coisa que me revolta. Eu percebo, até porque eu não é para fazeres a linhagem toda. Espiritualmente sou monárquico. Como dizia o Fernando Pessoa, eu sou monárquico. Acho que é o sistema normal para os portugueses serem regidos. Infelizmente não há rei. E não há, já há algum tempo morreu em Inglaterra e nunca mais houve. Mas um rei absolutista, para os portugueses tinha que ser um absolutista. Não é isso que o Fernando Pessoa achava e também não é isso que eu acho. Mas que, pronto, de facto faz-me algum sentido o país ter uma monarquia simbólica e constitucional, porque o país só existe porque tem uma casa real diferente de Espanha, senão era o mesmo país que Espanha. Não há outra razão histórica para este país existir do que reis diferentes. O nosso primeiro-ministro podia ser o Pedro Sánchez e o Luís Montenegro. E Maria Escaja até me apoiava. Tu querias o Sánchez? Entre um e outro? Entre o Montenegro e o Sánchez? Pronto. Claro que queria o Sánchez. Tendo conseguido já o apoio de metade da sala, acho que podemos partir daqui. Só que a questão é, não há rei. E porquê é que não há rei? Porque na Constituição, na última Constituição válida da monarquia, que Gouveia e Melo até citou no outro dia, na Carta Constitucional, está lá escrito que todos os descendentes do rei Dom Miguel estão banidos. Nós já tivemos essa conversa aqui. Sim, provavelmente. Do trono. Estão banidos de Portugal e não podem ser readmitidos na linha de sucessão. Ora, Dom Duarte não pode ser. Há aí umas pessoas que dizem que Dom Manuel, a seguir, nos anos 20, fez o tal pacto de Dover em que eles deixavam de estar banidos. Isso não tem validade, porque não havia monarquia e não havia Constituição. Aquilo que não foi aprovado nas cortes não vale. Mas Salazar deixou os senhores entrar de volta. Também não tem validade, também não é um monarca, portanto não pode decidir. Estás a falhar a menção à nossa herdeira do trono. Quem?
a Dona Maria Pia Saxe-Cosburgo e não sei o sim, quê. aquela senhora maluca. Aquela senhora, filha legítima do rei Dom Carlos, espetacular, que era Sim. super amiga Mas toda a da gente Sofia de Melbreiner. Toda a gente é filha era. legítima do rei Dom Não, Carlos. não conheces? Mas tipo queer? Não era queer. Chato. Já Acho fazia que não era fanfiction na minha queer, cabeça. mas era assim uma mulher de esquerda. Aliás, o Salazar proibiu-a de entrar em Portugal. Foste um bocado homofóbica Não, agora. não, Limitaste Sim, a vida mas se dela. for Assim, pelos ela filhos casou e ilegítimos do teve rei Dom filhos. Carlos, Ah, sim, há para aí nessa altura. 400. Não, mas há uma carta em que ele a reconhece. Isso é, foi ela que a escreveu. Não foi nada. Claro que foi. Não foi! Estou-te a dizer. Estou a dizer que não foi? Pronto. Não interessa. Filhos ilegítimos não conta. Ainda agora estamos a ponderar a monarquia e nós já nos estamos a pagar à conta disso. Pois, temos À que conta- seguir. Temos A que seguir. única conta linha dos herdeiros legítima, do trono. a única linha legítima, ou a linha legítima mais próxima que uma pessoa consegue identificar é a que hoje em dia tem pertenção à Casa Real da Roménia. E tudo o resto é conversa. Portanto, ou temos um rei romeno, uma rainha no caso, ou temos uma rainha romena, ou continuamos nesta bandalheira destes debates. E portanto, decida. Maria Escaja, que queres a rainha romena ou preferes Dom Duarte? Ou nenhum. Mas é se calhar uma escolha mais fácil do que as presidenciais, não sei. Não, as presidenciais para mim é fácil. Pois é, esqueço-me, certo. Eu estou bem com as presidenciais. Há uma candidata em que eu acredito mesmo. Tipo, não é. Imagina, não é uma coisa que eu estou a dizer. Eu esqueço-me que há gente cá feliz. Não, para não, pensar nisto. eu adoro a minha candidata. É que eu gosto mesmo da minha candidata e acredito mesmo nela. Portanto, eu nestas vou passar a monarquia. Depois nas próximas logo voltamos Sabes lá a se não discutir gostas nesse- mais da Princesa Margareta? Trisneta da rainha da Ana Maria II. Primeiro, a minha candidata ao trono era. Bem, mas já morreu, não é? Já morreu? A minha Não candidata ao trono já. Olha, a minha candidata ao trono já morreu, portanto eu vou ter que ir mesmo com a República. Mas pronto, vamos à nossa reflexão. Vamos refletir. Marcelo Rebelo de Sousa teve uma hérnia. Outra, acho eu. Já acho que é só a segunda. Em 10 anos não é mau serem duas. Foi submetido a tratamento para uma hérnia inguinal. Inguinal? Inguinal. Eu creio que esta até, não vou discutir, Ernie, mas eu creio que esta até é uma de Spiegel, mas não interessa. É o quê? Spiegel, mas não interessa isso, Ok. não discutas. Mas isso é anglo-saxónico ou não? Não sei, é como é da Spiegel, não é? Pronto, é um problema clínico comum, sobretudo em idades mais avançadas, que é o que nós gostamos de ter Por no acaso nosso até é Presidente da rara esta. República. Desculpa lá estar a dizer isto. Diz? Esta até é rara, por acaso. Esta é rara. É um bocadinho E mais isto que está as mesmo. outras. Olha, foi para aquela. Não, mas chega ainda. Mas uma hérnia é comum. Uma Para aqueles hérnia é comum. isto é para aqueles ouvintes que. E não, e sabes o que é falam que é? do fact E não, check, isto é podem mau. fact-checar Zé Pedro e Madalena. Sabes o que é que isto é mau? Porque é porcaria que nós ouvimos os comentários da televisão. Já lá vamos. Se calhar, pronto, Sim, sim. se calhar não devia ter ouvido nada, era o melhor. Já lá vamos. Pronto, a presidência divulgou esta informação de forma muito controlada, sempre muito subtil, depois nunca há muito mais informações. Foi operado no dia a seguir, tinha já 2 visitas, não é? De Luís Montenegro e Aguiar Branco. Esta ausência temporária do presidente gerou várias discussões, mesmo que esta ausência seja breve, obriga sempre a prever funções do Presidente da Assembleia da República e continuidade institucional, e nós que estamos mesmo à beira de umas presidenciais, esse assunto foi ainda mais discutido. Maria Escaja, pergunto até que ponto é que a saúde de um Presidente deve ser tratada como informação de interesse público, mas toda e qualquer coisinha, não é? Unha encravada é logo uns cabés. Eu acho que isso é uma consequência da forma como Marcelo fez os seus mandatos, em que tudo é comentável, tudo é passível de ser assunto mediático. Não é como se Marcelo tivesse feito algum trabalho para se resguardar, e aliás, eu diria que o próprio Marcelo seria o primeiro a comentar o seu próprio estado de saúde, estivesse ele em condições de o fazer. Eu achei, ouvi o Eduardo Barroso numa entrevista à TSF, e achei surreal. Às tantas, ele estava a falar de outra vez que foi operado com o Eduardo Barroso, e às tantas ouvi uma parte que era sobre ter-lhe dado alta quando ele finalmente fez cocó. Pronto, foi dito por outras palavras, mas eu pensei, estamos mesmo a comentar, estamos a comentar escatologicamente o Presidente da República. Mas isso foi o próprio Marcelo. Sabes que neste momento o país está à espera que o chefe de Estado evacue. Eu sei, Chegamos a este ponto. sei, o país. Mas a hérnia porque é o nó Não, porque é assim, então, eu ouvi segundo Eduardo Barroso, da outra vez que Marcelo teve visto, aquilo é basicamente o intestino fica ali Com nó? encarcerado.
Sim, e há uma necrose dos tecidos, portanto depois tem que se cortar ali um bocadinho. Pode haver. No Cortar, caso dele, claro, não houve. não é? Não houve? Não, Da não. outra vez houve. Sim, mas Tu hoje essa- estás o rei do fact-check. Olha, deixa-me que te diga, estás muito bem informado sobre este assunto de Da saúde. outra vez ele. Eu venho que vocês têm imensas coisas para dizer sobre este assunto. Eu estou a dar o meu melhor. Pronto. Da outra vez, porque eu ouvi, eu estou informada sobre este É que assunto. ele está a dizer isto de forma negativa. Eu sei, eu percebi. Da outra foi? vez, tivesses sugerido outro tema, não respondeste. Exato. Pois. Da outra vez, Não, tiraram houve uma necrose dos intestinos, e então tiveram que cortar um pouco e depois, portanto, cortar e colar, não é? Para cozer. Copy-paste. Copy-paste. E só quando o presidente evacuou é que teve alta, apesar de Marcelo ser um paciente que quer muito ir para casa. Como todos, de resto, diz Eduardo Barroso. Portanto, o que eu sei sobre este assunto é: estamos à espera que o Presidente da República faça cocó. E está um país inteiro à espera disto, e enquanto isso não há notícias, não é possível haver notícias sem ouvir falar do cocó do Marcelo. Verdade. Se eu acho isto bom, também acho que estamos numa altura de poucas notícias, não é? Porque não há muita coisa para falar. Por outro lado, isto é uma consequência do próprio Marcelo. O próprio Marcelo fomenta isto e eu diria que gosta. Eu acho que é uma consequência. Já foi visitar todos os doentes do hospital. Eu tenho quase essa Pelo que eu teoria. sei. Pós-orçamento de Estado e antes do Natal, as notícias ficam assim um bocado louquinhas. Porque tiveram aquele sprint do Orçamento do Estado e que estava sempre Orçamento do Estado e não sei o quê, estás em plenário o tempo todo e não sei o quê. E só que ainda não está o Natal. Então eu acho que os mídias não sabem bem o que fazer, então aquilo fica Isto é assim aquelas um semanas bocado em que eu estava a ver, É um bocado de aqueles silicismo memes que de alguém inverno. partilha todos os anos, que é: esta é a semana em que as pessoas fingem que trabalham, depois na próxima já Sim. nem fingem, depois não sei o quê. Johnny, já acabaste, não já? Peço imensa desculpa. Maria Escaso, já acabaste? Eu já acabei. Johnny, este assunto é tão importante que eu pergunto-te se achas que esta doença temporária do presidente pode gerar alguma cautela nas pessoas quando forem votar e olharem para as idades dos presidentes da República. Estás a sugerir que as pessoas votem no candidato mais novo? Que podem ponderar, sim. Espera, o candidato mais novo é o Jorge Pinto. Deve ser. Pois, Acho que sim, o Mas não segundo- tem que ser. Não, ou Claro que seja, não tem. o menos o segundo pode mais ser novo menos e idoso. provavelmente o mais novo com assinatura. Porque se fizermos contas, É o o Ventura. Marcelo tem quantos anos? Pois Jorge Pinto tem 38. Pois, mas o segundo mais novo é o Então, André o Ventura. Ventura tem o quê? 39? 42. 42? 41, 42. Sim, mas é válido as pessoas eu poder pensar que as pessoas podem pensar assim. Não percebo, honestamente, porque um Presidente da República, como se nota pelo facto de ele estar internado durante 2 dias e não haver uma substituição, não tem um papel assim tão exigente do ponto de vista do trabalho. Portanto, é suposto, de facto, a maneira como o cargo está estruturado, é suposto funcionar como uma espécie de prémio de carreira. Nós podemos nos queixar imenso que não gostamos que isso assim seja, mas é a maneira como o cargo está estruturado. Nenhum político com ambição de transformar o país e de trabalhar pelo país violentamente se candidata a Presidente da República. Os políticos que se candidatam a Presidente da República estão a concluir simbolicamente uma carreira. Obviamente que é um trabalho que dá trabalho, mas é trabalho de representação e, portanto, alguém o fará se não fizer o Presidente, e ninguém morre por isso. Mas se as pessoas estão assim tão preocupadas, podemos passar de uma jarra para 2, não é? E arranjar também um vice-presidente que não faça nada e acrescentar ao nosso sistema. E se calhar, um bocadinho como o americano mesmo, sem poder constitucional nenhum, só para estar lá. Para o caso do outro, dar uma pataleta. Queres a monarquia? O quê? É o que estás a dizer, queres a monarquia outra vez? Porquê? Que é a mesma coisa, o que é que o rei faz? Exato, mas o que eu digo é que a nossa presidência como existe não faz grande sentido, nem tem grande precedente histórico no nosso país, portanto eu não vejo porque é que se alterou o sistema de governo dessa maneira. E lá está, como digo, parece-me que o país não existiria sem uma monarquia, mas pronto, foi o que se decidiu e agora já não há alternativa. Portanto, é o que temos. Eu registro que achei que a Guiar Branco ficou um bocadinho triste. Pelo menos notei assim, na cara dele que ele teria achado graça. Achas que ele estava pela hérnia?
Acho que ele achou que ia haver ali um momento constitucional para ele. Sim, nem que fosse assim só um pequeno, só assim um sabor, não é? E Só eu provar acho a presidência. Diz tudo sobre os políticos, e digo isto enquanto não é? Mas há assim, pronto, ao querer ficar na história, quase compulsivo. Tipo, eu queria só. Mesmo que seja uma linha um bocado ridícula. Às vezes, se não der de outra maneira, só pela pergunta de quiz. Sim. Porque assim já não ia ser, sei lá, o Ministro da Defesa que acabou com os estaleiros de Viena, que toda a gente se chateia com ele em Viena do Castelo. Não, ia ser o senhor que foi Presidente da República durante 3 dias e meio. Isso ia ser. E eu acho engraçado esses pequenos episódios de ego. Mas posso também estar a fazer um processo de intenções ao Aguiar Branco só por linguagem corporal. Coitado, que ele não merece. Pode estar a ser Eu acho que a super linguagem injusto. corporal dele também é assim, um bocado a mesma. Portanto, acho que pode ser confundido. Ele estar cabisbaixo contar só. Pois, não é? Igual. Às vezes ele está animado, coitado. Não confio. Enquanto uma das 4 pessoas que o apoiou para líder do PSD em 2010, eu tenho a dizer que às vezes ele está animado. Eu só acho que ele tem um apelido muito racista, mas siga a Marinha. Zé Pedro, o que é que achas do cocó do Presidente da República? Não me vais fazer essa pergunta, não é? Sendo certo que eu acho. Tu parecias muito preocupado com ele no Twitter. Não falaste outra Eu coisa. pareço zero preocupado com o Presidente da República, no sentido em que eu desejo, como é evidente, uma rápida recuperação. Não é preciso desejar-lhe, está a ter, não é? Marcelo é de facto uma força da natureza. Mas nada me preocupou do ponto de vista médico no Presidente da República, só me preocupou como é que costume o país. Porque o país, calma, atenção, isto é estas É preciso forças, ter muito cuidado com as palavras. estas forças de expressão, não é o país, não é? É a opinião pública, é o espaço mediático, é esta, como é que eu ia explicar, pandemia de comentário. Painéis já têm 5, 6, 7, 8, 9, 10, até se chamam arenas. E a malta tem que. Repara, já é difícil inventar coisas para dizer sobre um determinado assunto. Agora imagina 8. E cada um tem que inventar uma coisa diferente. Não está a repetir o que está do lado. E depois Madalena baralha-se. E então fica ora bem, quer dizer, não, mas isso é questões de saúde, ou questões médicas ou científicas, isso não vamos entrar por aí, quer dizer, acho que me parece um bocado evidente que a operação foi assim tão rápida e correu tão bem, porque não houve a tal, não passou o tempo, e isto é importante para o ponto de vista político, porque sim, a saúde do Presidente é matéria política, isso não há a menor das dúvidas. Mas quais é que foram as críticas? As críticas foram, e quer fazer uma nota antes, acho que sabem, nós temos aqui já há várias semanas, sabem bem que eu critico a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, a forma como ele encara o cargo, portanto isso está fora de questão agora, isso não está em discussão sequer. Mas neste caso em concreto, a Casa Civil tem um comportamento que me parece pacífico. Primeiro, o mais importante, e não vi mencionado, é a questão de terem tratado bem do Presidente, porque aquilo é uma escolha, não é? Ou seja, Marcelo sente-se mal naquela altura, podia haver a viagem para Lisboa, podia não haver, claro que falaram com os médicos do Presidente, que o Presidente tem médicos, e foram eles que recomendaram a paragem no Porto, mas tudo aquilo foi uma organização. Ele não estava no Porto? Estava em Amarante. Foi um órgão de soberania a funcionar perante uma situação de saúde. E, portanto, a primeira nota foram eficientes. Porquê? Porque o Presidente foi tratado em tempo útil. Correu tudo bem. Se não tivesse sido, o Presidente podia ter batido a bota, era uma questão constitucional, era um problema para o país, pronto. Portanto, a primeira nota é aplaudir. Depois é a questão de, porque muito se discute sempre, a imagem. A imagem. Mas falou primeiro, disseram que era uma indigestão e depois afinal não sei o quê, e o Frutuoso de Melo a falar no hospital não. Eu vi um painel em concreto, neste caso na CNN, que era uma coisa, Rui Calafate, Miguel Pinheiro, todos o Presidente a ser operado naquele momento. E todos a baterem no Frutuoso de Melo. Eu não consigo perceber qual é que... Genuinamente, o país tem mecanismos, em caso de impedimento do Presidente da República, seja o impedimento temporário, seja permanente. O Presidente está muitas vezes impedido e ausente. O caso das viagens. O Presidente está durante horas sobre o Atlântico a caminho do Brasil, por exemplo. É evidente que o poder aí está transferido de certa forma, com uma certa informalidade para o Presidente da Assembleia da República, depois há a parte formal quando há a intervenção do Tribunal Constitucional, e aí o Presidente é formalmente substituído, e passamos a ter um Presidente interino, mas todas estas coisas estão previstas. Portanto, numa operação que se prevê ser de 1h30, portanto, é inferior a uma sesta. Depende de quem está a dormir. E dizem assim, mas é uma previsão, certo, mas se o senhor bater as botas, insisto, o Estado, a República, a Constituição, prevê tudo. Portanto, porquê é que se faz
porque é que se promove esta desinformação, este fake news, não tem outra forma de dizer. Mafalda Anjos dizia na CNN: neste momento estamos sem Presidente da República. Olha, eu só acho uma coisa, eu só acho que o estilo de André Ventura está a pegar destaca, estão todos a ficar iguais, quer tudo fazer um soundbitezinho para uma merda qualquer, para aparecer não sei onde, para toda é só o que eu acho. As pessoas perderam a cabeça e numa situação que foi apenas um episódio de saúde felizmente relativamente insignificante, aquilo que se ouviu é de um país que não está, porque isto é sintomático, isto não é só a questão da hérnia do Presidente. Isto é a forma como se encara a crítica, a opinião, e uma democracia, para se desenvolver, precisa de uma opinião que seja exigente, que não seja só espalhafatosa. Repara, e este assunto não acham nem sequer pedia opinião de ninguém. Pode pedir, é uma questão de Estado, uma operação de urgência num chefe de Estado é uma coisa que pode. Sim, mas nós é uma não temos notícia. estabilidade Não tens política, mais agora isto não tem, não é? José Pedro, não tens mais informações, sabes que está a ser operado, sabes que está a acontecer aquilo. O que é que há mais para dizer aqui? É ver o que é que vai acontecer. Sim, isso pode ser um painel de 15 minutos a dizer só para as pessoas saberem se acontecer isto ao Presidente acontece isto, etc, alguém informar, ponto final. O que é que tens mais para dizer sobre isso? É o que acontece nas viagens, é o que acontece durante as viagens, é o que acontece também durante as cirurgias que já houve. O Presidente Jorge Sampaio foi operado ao coração, numa operação de muito mais horas e com uma anestesia muito mais complicada, e portanto era um processo, e isso foi planeado. Porquê? Porque não foi de urgência. Agora, o meu ponto é este, é que se criam factos do nada e criticam-se e critica-se com uma desonestidade, que é o que eu digo. A Casa Civil, neste caso em concreto, tem que ser elogiada, porque o fundamental era cuidar do Presidente da República, não por ser Marcelo ou seja quem for. Não, porque é um órgão de soberania, quer dizer, e pode ser um perigo, como digo, nós temos estabilidade, mas há país não tem. Quer dizer, a morte de um chefe de Estado é uma coisa que pode abrir um processo complicado e, portanto, sim. Neste caso, a Casa Civil esteve à altura. Sim, a transição de poder é aquilo que assegura uma democracia, qualquer democracia. Exatamente. Eu consegui ouvir Rui Calafate dizer que a Casa Civil foi muito rápida a reencaminhar o e-mail das gêmeas, e neste caso, eu quando ouvi isto disse: isto é André Ventura a criar moda. Estão todos a ir atrás. Vir buscar o caso das gêmeas. Tenham noção, olha, como diz o outro, como diz o Rodrigues Carvalho. Vamos passar agora para a convenção do Bloco de Esquerda. Foram 3 dias, não é verdade? Aproveitaram 2. o feriado. 2? 2. O feriado aproveitaram para descansar. Exato. Foi eleito um novo dirigente do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza. Coordenador. Pode ser dirigente ou não? Dirigentes são todos os membros da Mesa Nacional. Dirigente. Mas ele já era dirigente. Dirigente mor. Não, coordenador. Esta não te vou deixar, esta não te vou dar. Coordenador do Bloco de Esquerda, José Manuel Pureza. Vão estamos continuar. tramados com este precedente que estamos a abrir, temos noção disso, não temos? Qual precedente? Agora vamos ter que comentar as convenções do PAN e do JPP também. Não, é que foi Maria Escacha que nos obrigou, ela pagou-me 10 euros para eu trazer este assunto. Isto, pronto. Ora bem, Preciso de uma paciência para estar aqui todas as quartas-feiras de manhã a aturar. já que estás tão interventivo em relação a convenções, vou-te perguntar a ti. Achas que o Bloco... Eu não costumo acompanhar. Achas que o Bloco sai desta... calado! Achas que o Bloco sai desta convenção com uma estratégia clara ou ainda um bocadinho à deriva e dividido sobre o que é que há de fazer, não é? Porque tem a representação parlamentar que tem, é mínima e... Ouvi dizer há bocado que era o Fabiano Figueiredo, não é? Pois. É assim, tanto quanto eu sei, continua a Mariana Mortágua no Parlamento. Não. Mas isto foi um post do Daniel Oliveira. Não, Ok, está bem. não fui eu que disse. Eu não sei. Foi notícia quando a Mariana anunciou que se ia retirar, de dirigente. É assim, o Fabiano é o Esquerda. seguinte na lista, efetivamente. A Mariana disse que ia sair da Assembleia da República. Fez os seus últimos discursos do Orçamento do Estado e foi notícia. Portanto, diria que, se não tiver a ser enganada pelos mídias... Era aquela coisa da rotatividade, ou não? Sim, que ia um e outro. O Fabiano e a Andréia. Depois deixaram cair isso no esquecimento. Mas pronto, sim, Não, mas a representação vai ser A mínima. conversa foi agora. Não foi caiu no esquecimento desde outubro? Não, mas o Bloco na sua fundação tinha a questão que os deputados tinham que lá Sim, estar mas um não é, período e assim, rodavam. não é assim tão fácil. Ainda com Louçã. Não é assim tão fácil de fazer. Pois, Tem questões, não sei exatamente. Antigamente era mais detalhes. fácil. A rotatividade. Entretanto mudou a lei dos deputados. Tem que se Tornar mais difícil a suspensa. Mas pronto, achas que esta convenção é o suficiente e esta mudança de coordenador é o suficiente para o Bloco se encaminhar para o caminho que quer, não é? Porque é mais votos, mais eleitores. É? Não quer isso o Bloco? Não sei, quer? Estás-me a perguntar a mim? Sim, eu não sim. vou Tu não és falar pelo dirigente. Bloco de Esquerda.
Não. Também não és. Substituto apenas. Eu não. És a Guiar Branco. Sou a Guiar Branco na presidência da República. Não há nada que me indique nos últimos 2 anos que o Bloco de Esquerda queira mais eleitores, mas isso, pronto, sou eu que posso estar a ver. Estão a fazer propositadamente para o partido acabar. Precisava de saber uma coisa que tivessem a fazer de maneira diferente, que fizesse parecer com que fosse mais de propósito. Só uma. Porque eu não consigo identificar nada que pudesse estar a ser feito para acelerar ainda mais o fim do Bloco de Esquerda do que escolher o Zé Manuel Pureza. Mas pronto, de facto o partido acabou, não tem viabilidade, para ser um bocadinho marxista, não tem viabilidade histórica, não é? Não representa quem? Que eleitorados é que representa que o LIVRE e o PCP não representam? É um bocadinho como o CDS, acabou por ser abandonado pelos seus eleitores mais fiéis ideológicos por um lado e mais de causas por outro, e ficou vazio. Portanto, eu não percebo bem qual é que é a estratégia daqui para a frente, mas eu acho que aquelas comissões de liquidação, não é? Como se costuma fazer quando as empresas vão à falência, era mais adequada, e se calhar o Zé Manuel Pureza de facto vai fazer isso porque tem esse perfil e esse cachê político, mas vamos ver, se calhar estou completamente enganado, também é possível. José Pedro, vais dar o benefício da dúvida a Zé Manuel Pureza? É assim, eu sei que não és o melhor amigo do Bloco de Esquerda, não é? Mas é um partido que tu gostarias de ver sair do espectro político? Não. Ou gostavas de ver a crescer outra vez, nem que seja para a diversidade parlamentar? Acho que o debate enriquece sempre se houver opiniões. Eu disse isto relativamente à questão da iniciativa liberal, sendo que aí, como é evidente, tem muito mais proximidade, mas contra todos aqueles que se levantam a dizer que entraram os liberais, vai acabar tudo isto, vão-nos roubar isto e coisa, e acabar o SNS. Acho que o contraditório, opiniões, ideias são sempre importantes. O Bloco de Esquerda tem na sua história decisões e medidas que eu acho notáveis. Foram eles que se bateram, sei lá, recordo a questão de causas mais identitárias, não vou entrar por aí, mas também tem, com certeza, mas não entro tanto por aí. Mas lembro-me que se bateram contra o facto do Estado poder penhorar casas de família por dívidas às finanças, ao próprio Estado. Quer dizer, há preocupações, assim como a iniciativa liberal também tem muito estas coisas, não é? Tem medidas e batalhas que são importantíssimas. O Bloco de Esquerda do seu lado também tem. E, portanto, perder isso não me parece que seja uma coisa de elogiar. Agora, é evidente que, em termos de quando os partidos perdem muito no debate, há pouco eu dizia que Ventura está a criar moda, está a fazer escola. É evidente que o Bloco de Esquerda é um dos partidos que foi muito atrás disto, seja no contraditório, seja no anti, não é? Mas para dançar o tanque são precisos dois. Ventura não está sozinho, não é? E, portanto, quando estes partidos se levantaram todos e disseram, a partir deste momento, ou seja, há 6 anos, quando entra Ventura, quando os partidos disseram, agora a minha vida vai ser antifascista, todas aquelas batalhas que eram as deles deixaram de existir, porque agora só contra as batalhas dos outros. E nesse aspecto é aí que eu acho que o Bloco de Esquerda começa a perder interesse, não é? E mesmo na convenção agora, o que é que sai da convenção? Vamos continuar a lutar contra a extrema-direita. Luta a favor da extrema-esquerda. Deixa a extrema-direita. Deixa o Ventura, esquece o Ventura. E é isso que eles estão com muita dificuldade em fazer, não é? E por isso eu acho que de facto o partido vai perder o único lugar que tem. Não me parece que haja qualquer interesse em votar. Sendo que é um partido normalmente opositor, não achas que é normal ficar muito, não é preso, não diria preso, mas ligado à oposição, que é o que fazem melhor, não é? É combater a direita que encontram no poder. Eu não acho que os partidos tenham que ser oposição. Ou seja, que é preciso fazer oposição, por exemplo, ao governo, legislação laboral, com certeza que sim, óbvio, não é? Agora, sendo que eu não acho que a oposição tenha que ser feita porque tem que ser feita. Acho que os partidos podem concordar, não é? Mesmo estando às vezes em... Com esta proposta, não digo com esta em concreto, digo com as várias em particular, porque as coisas são decididas em plenário, mas depois também também baixam a especialidade. Aquela ideia que temos de estar sempre a bater-nos, não é? Porquê? Porque há aqui o Parlamento não é esta casa que trabalha as leis e que reúne o melhor consenso entre os partidos, todas as forças representadas, não. Uhum. É apenas um ringue. Portanto, quando vão para a reunião, e neste caso mesmo para as comissões, eles já vão, como é que eu vou tramar? O que é que eu levo? Já levam de casa, nem ouvem o que eu te digo. Os discursos já vêm escritos.
Aqueles parlamentares antigamente que tinham debates vivos, não. Tem tudo escrito. É só o que tu disseste. Porque é para a televisão, é para passar no noticiário. E, portanto, é assim que se faz a luta antifascista. Acho que é bom ir preparado para... É assim que se faz claro que sim, mas quando tens que levar o guião e a coisa escrita, não é tão bom assim, não é? Como assim? Levas a tua intervenção preparada e podes mudá-la de acordo. Antes de ouvir sequer o do Tu outro. sabes qual é que é o tema do debate e sabes o que é que tens a dizer Pronto, sobre esse mas assunto. é o que eu Depois adaptas ao que as outras pessoas disseram. Mas isso não é um debate. Isso é um conjunto de monólogos. Zé E Pedro, no Parlamento chama-se debate. então, mas tu tens E o que- um o que- tema, o que tens um acontece? tópico, tens propostas sobre isso, sabes o que é o que tu tens a dizer sobre esse assunto? Certo. Então, se sabes, não precisas Vais de para lá lá só escrito. reagir? Sim, exatamente. Porque um debate é isso. Quando acontece o debate, existe uma troca de ideias. Então, portanto, quando tu trazes um caderno com as tuas notas aqui para o podcast, está errado. Eu não levo. Estás a fazer Mas um as minhas monólogo. notas não são. No meu bloco, tu não vês como é que eu vou destruir a Maria Escaja. É as minhas notas que eu lembro. Eu já vi qualquer coisa contigo. A Maria Escaja. O que é que ela está a dizer que foi Era uma piada. Ah, não, viste a coisa foi Eu da agora polícia. achei, ele vai me bater. Viste a coisa da polícia. Aqui. Não, portanto, o que eu te Pois digo. foi polícia! Foi polícia. O que eu te digo é que para o Parlamento não é questão de. Claro que notas é uma coisa muito importante, até porque a memória, à medida que a pessoa vai envelhecendo, vai ficando cada vez mais complicada. Não é essa a questão dessas notas. O que eu te digo é que um debate é um debate e hoje existem monólogos. A coisa é feita, já vai tudo de casa estudado, já vai o voto. Então eu vejo pessoas a dizer qual é que é o voto que vão ter numa lei que ainda não baixou a especialidade. Então, mas isto é sério. É. Isto não é sério. Em Não, muitos casos não, é. É porque, olha, vais dizer exatamente o ponto onde eu quero chegar. Porquê? Porque são questões de princípio. Não, na imagina. luta contra Imagina, a pressão. se a lei for, fazer essa voz se a assim lei com for qualquer frase. a legalização da eutanásia, eu sei à partida que vou votar a favor independentemente, tal como há outras coisas. Se a lei estás a falar for, de um caso em se a lei concreto? for a voltar a penalizar o aborto, também sei à partida que o voto é contra e não interessa o que é que sai da Estás a falar especialidade em ou não. Mas estamos a desviar um Estou a dar bocadinho exemplos. do Não, assunto. do Bloco de Estamos a Esquerda. falar do Eu acho que o Bloco de Esquerda. Esquerda faz parte daqueles partidos que se lançaram no não passarão e que foram completamente centrados à conta desta ideia. Larguem um bocadinho a extrema-direita, defendam se quiserem a extrema-esquerda, como no caso do Bloco, tenham uma identidade, recuperem bandeiras que tinham quando tinham sucesso, era o que acontecia, são muito importantes para determinadas causas, na defesa das minorias, dos oprimidos, do povo trabalhador. Não há a menor das dúvidas que são importantes nessa matéria. É os checks and balances, não é? Portanto, há aqui os freios e contrapesos. Portanto, eu acho que a voz... Sim, mas já tem um partido que ocupa um pouco esse lugar, não é? Não é com tanta força, não é tão óbvio, mas o LIVRE acaba por estar já a ocupar um pouco O LIVRE não tem cultura de partido. O LIVRE é diferente. Ocupa e vai com Sim, mas fala de algumas causas que eram do Mas Bloco. o LIVRE não tem, ou seja, José Manuel o LIVRE Pureza se vai ter uma precisar de militância e de esforço militante e trabalho Sim, José Manuel militante Pureza- base, não Opa, tem. José Do que Manuel sabemos, Pureza- Jorge Pinto ainda nem sequer conseguiu as assinaturas para a presidência da República. O José Manuel Pureza vai ter muita dificuldade, como é evidente, porque o partido está... E olha, agora vou aparecer o Rui Calafato e é coisa que eu não gosto. Mas a marca Bloco de Esquerda, a imagem do Bloco de Esquerda está um bocado destruída. Aquilo mais valia, com todo o respeito, de facto, de deixar abaixo fazer um a fazer de rebranding. novo. Um design. Não, porque tu repara, Ou fazer o que o governo fez ao símbolo do governo. desde o Robles, agora as funcionários do partido a amamentar que foram de vela, quer dizer, pá, isto é tão danoso em termos de imagem que recuperar isto não é para doce, não é? E é Mas evidente. eles acham que mudar a cara talvez mude-se a Não narrativa. mudou só a cara, Madalena. Mas eu ouço o discurso do Pureza e o que ele diz é... Não mudou só a cara. Houve. Vocês conhecem o... Não, há uma renovação enorme da Comissão Não, Política. claro, mas não aquilo mudou que só a aparece cara, para as pessoas, mudaram os mas as pessoas não órgãos. sabem quem é que está por trás do José Manuel Pureza, Certo, não é? mas não Ou mudou aquilo só que a as pessoas cara. veem. Não se pode dizer que mudou só a cara. Claro Há um que esforço não. de renovação no bloco. Tipo, não, Claro, por não, isso é que não- uma convenção é enorme e desgastante, mas Deixem-me só dizer uma coisa, José Manuel Pureza vai ser a cara e para as pessoas é isso que vai aparecer, é uma mudança Não, de mas cara. ele Certo, já mas há uma discursou. renovação da própria Comissão Política, o que significa que pode haver uma renovação de Mas não houve no discurso. Da linha Há a renovação política. das caras. Tu ouves o discurso e dizes... Mas ora deixa-me bem. então perguntar a quem teve de facto na Não deixa de ser do convenção. Bloco de Esquerda, caraças. É, Não ia fazer um discurso à CDS, não é? Não, é isso que eu estou a dizer. Opa! Maria, tu Há tiveste, vários blocos ao longo destes anos. tu estiveste na convenção. Sim. Quero que nos digas então o que é que para ti pode sair daí de novo, ou se te deu algum ar de esperança e se voltaste a respirar algum, não sei, alívio, alguma Eu positividade. nunca deixei de respirar alívio e positividade. Não são tempos conturbados e que
toldam aquilo em que eu acredito e aquilo que eu defendo. Mas efetivamente eu gostei bastante desta convenção, confesso. Achei bastante construtiva, achei que houve bastante autocrítica, que houve discussão, que houve ideias para construir ou reconstruir o partido. Não acho mesmo que tenha sido mais do mesmo. Achei mesmo esta convenção interessante. E efetivamente desta convenção sai uma nova cara do Bloco, o José Manuel Pureza, e sai também uma nova comissão política bastante renovada e uma mesa nacional que também surta essa renovação, imprime essa renovação. Portanto, eu acho que sim, que esta convenção pode trazer ao Bloco um novo alento, uma nova forma de organização. Há uma figura nova que penso que é a secretária de organização, que é um cargo de organização do partido, que eu acho que é uma coisa que o Bloco precisava bastante e que estou muito contente com a escolha, que acho que é das pessoas mais trabalhadoras que eu algum dia conheci, que é a Isabel Pires. E portanto eu acho que há mudanças, acho que há essa vontade de toda a gente envolvida, dos militantes. Foram 2 dias em que as pessoas contribuíram com as suas ideias para construir o Bloco. Eu fiquei esperançosa com esta convenção. Achei boa, acho que há uma vontade genuína de renovação, acho que há uma vontade de fazer as coisas de forma diferente, de perceber onde é que se errou, de ver para onde é que se vai resultar ou não. O tempo dirá, mas eu gostei desta convenção e fiquei entusiasmada. E é isso? Não há mais a dizer. O que é que és que eu diga mais? Não, nada. Mas achei que poderias dar mais insights sobre aquilo que pode ter sido dito ou não, e daquilo de acordo com o que o Zé Pedro estava a criticar. Como te disse, não foi acompanhei. Um dia inteiro, se contares o tempo, foi a tarde toda de sábado e a manhã toda de domingo. Portanto, foram 12 horas de intervenções de 3 a 4 minutos. Sim, mas isso é o normal, não é? Numa convenção. Sim, não. O insight que eu posso dar, e está tudo disponível online, é que houve autocrítica, houve ideias, houve queixas, houve soluções, houve tudo. Mas achas que a representação mínima que tem no Parlamento vai dar para canalizar tudo isso que foi discutido, ou essas ideias? Mas essas ideias foram muito mais internas do que parlamentares. A discussão não foi sobre o papel do Bloco no Parlamento, isso é outra questão. Sim, mas a ideia foi sobre a discussão foi sobre a forma como o Bloco se organiza, o que os militantes, os delegados eleitos acham que se fez mal, o que acham que fez bem, e a forma como devemos olhar daqui para a frente e fazer as coisas daqui para a frente. Vamos continuar a nossa reflexão para os debates presidenciais. Continuamos na mesma coisa, frentes a frentes que já se estão a tornar menos debates e a tornar-se, como o Zé Pedro estava a dizer há bocado, um ringue, especialmente um debate em específico que eu vou deixar para vocês falarem sobre ele. Quem viu acho que sabe logo qual é o debate, entre aspas, que estou a falar. E pergunto, Johnny, neste contexto político, e como o Zé Pedro estava a dizer, parece que o André Ventura anda a fazer escola, parece que se calhar estes debates não foram assim tão boa ideia. Ou continuas adepto que mesmo que fiquem sujos, eles continuem perfeitos? Sujos expõem a sujidade dos candidatos. Eu acho que tudo o que seja os candidatos estarem expostos ao contraditório e expostos a uma Câmara forçados a apresentar as suas ideias é importante. Os candidatos já não dão entrevistas, que é uma pena. Cada vez há menos debates e não mais, porque há muitos debates televisivos, mas antigamente havia debates na imprensa local, havia debates em associações comerciais, havia coisas que já fóruns que já não há. Houve o da CNN, que não é mau, mas falta essa cultura de discussão. De facto, para o cargo de Presidente da República é bastante essencial, porque a única coisa que nós temos que saber é se aquela pessoa se sabe apresentar em público ou não, basicamente.
E acho que também são importantes para as pessoas decidirem. Eu, por exemplo, como eleitor indeciso, estou muito agradecido que haja debates, porque posso excluir umas opções, considerar outras. Portanto, não estou nada chateado que haja debates, estou muito contente que haja debates. Zé Pedro, qual é que é a tua opinião sobre os debates que têm acontecido? Uns mais enfadonhos que outros, uns mais esclarecedores, outros sujos e não debate. E falo do debate entre Catarina Martins e André Ventura, por exemplo, foi o que gerou mais discussão nas redes sociais. Acho que foi sexta-feira à noite, penso eu. E foi um debate de insultos, de acusações. Outra vez o moderador não conseguiu ser moderador. Foi um mero espectador, se bem que esta vez tentou ser mais... Não é espectador. Eu acho que os jornalistas que estão na moderação dos debates são um cenário. É a mesma coisa que estar num pelador. Não fazem nada, estão ali. Não é por culpa deles, é por culpa dos candidatos, não é? E candidatos à presidência da República deviam ter outro respeito. Não sei se... Mas terminaste a tua pergunta e fazer alguma coisa? Não, a minha pergunta é esta: com que olhos é que vês, tendo em conta a degradação que temos visto em cada debate que tem sido feito, não é? E cada vez mais o desrespeito também pelo papel do moderador, e os candidatos acabam por ser eles próprios a fazer as perguntas e acabam por ser eles próprios a conduzir os debates e a ignorar um pouco o trabalho do jornalismo, que não se consegue impor. Claro, sendo certo que até agora nós temos visto que as perguntas, eu queixei-me disto várias vezes, não vejo todos os debates, vejo alguns e andamos sempre legislação laboral, um bocadinho de Ucrânia às vezes. Eu insisto que não deviam ser estas as perguntas num debate. Candidatos à presidência da República, o país e o mundo têm desafios pela frente tremendos, a vários níveis, também dos mais complicados, que são as guerras. Acabámos de ter o presidente russo a admitir uma guerra com a Europa. Está bem que as notícias estão a ser mais sensacionalistas do que aquilo que foi a expressão, mas não interessa. Mas admite de viva voz e diz que está preparado. Portanto, quer dizer, estarmos aqui a discutir legislação que tem importância, não estou, toda ela tem, não é? Tudo que sai do Parlamento tem importância, mas coisas do dia-a-dia, corriqueiras, para candidatos que em princípio vão estar em Belém durante 10 anos, em teoria. Pelo menos é o que por exemplo, o secretário da Defesa dos Estados Unidos cometer crimes de guerra, sendo que é o nosso maior aliado. Sim, também. Um tema de debate. O que pode dar uma desagregação ou poderá vir a dar dentro da NATO, e mesmo que não haja o fim do tratado, poderá existir decisões unilaterais neste caso da Europa, sem os Estados Unidos. Tudo isto tinha um maior interesse, mas lá está, estamos no dia-a-dia, não sei o que mais. Hoje talvez falte Sócrates, já se falou de Sócrates num debate, e dizem-me assim, então, mas isso é justiça. Eu diria que a justiça é uma coisa um bocadinho mais ampla que Sócrates. As escutas, por exemplo, as escutas de hoje, as escutas de hoje estarem num primeiro-ministro que foi escutado e que agora as escutas saem numa revista. Apesar dele não as poder ter visto. Vocês sabem que vocês propõem temas para o episódio. Sim, mas o episódio é uma coisa viva. Isto é... Uma coisa viva. É isso. É como não, ou seja, mas quando vocês dizem podia-se falar de não sei o quê, vocês podiam ter proposto quando se falou das propostas. As escutas saíram hoje. Não, mas já ontem a capa da sábado dizia... Não sabia. Às vezes eu não sei que dia é que sai a sábado. Queres um caramezinho? Mas portanto, eu queixo-me um bocado das perguntas. Queixo-me um bocado das perguntas, mas a verdade é que os debates também têm demonstrado candidatos que não parece que têm estofo para aquilo. O debate entre Catarina Martins e André Ventura foi de facto... Eu não me recordo, eu acompanhei isto há muitos anos, não é? Porque eu ainda era um chavalo e já ficava a noite toda acordado a ver aqueles. O evento mais interessante da vida política portuguesa sempre foram os congressos do PST, como é por mais evidente, não é? Porque havia discursos às 4 e 5 da manhã. E discursos às 4 e 5 da manhã que davam barracas de todo o tamanho. Estou-me a recordar do Luís Filipe Menezes, por exemplo. E portanto acompanhei isto há muito tempo. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Nunca tinha visto tonto. Panto mineiro, quer dizer, já houve coisas duras, claro que sim, tem que existir, mas. E depois com aquele. Acho graça que só digas de um lado. É que pode haver. Eu gostei do panto mineiro. Não, tonto foram os dois. Ela chamou-lhe tonto. Eu acho que ele não, ele disse. Mas o que é que quer dizer com isso? Só dizer de um lado. É só dizer de um lado, vá. Pois, houve lá, a minha vida é proteger André Ventura e defendê-lo, ou não faço outra coisa há 6 anos. O que é que eu hei de fazer? Pronto. Eu até acho que a Catarina Martins tem a maior responsabilidade ali. Mas é que porque vai debater com o André Ventura e começa com a primeira pedrada. Ele até utiliza uma expressão muito engraçada, que é, eu não estava preparado para ser já, mas se quer tudo bem. Ou seja, ele vai preparado para fazer aquele filme. E a Catarina Martins, que de facto tem uma formação de atriz, isso é verdade, dá-lhe a deixa. Começa a dizer-lhe, não seja tonto, àquele indivíduo.
claro que ia ser uma discussão de faca na liga e de alguidar, quer dizer, é óbvio. Mas não sabes se a Portanto, estratégia dela quem também ganhou, essa estratégia, já aparecemos no Rui Calafato, está a falar em estratégias eficazes. Esse é o meu outro Estás ponto. obcecado com o Rui Calafato. Completamente. Está o homem, Completamente. foi o nome Vezes, mais dito neste podcast. Isto foi mais mencionado que o cocó do Marcelo. Tem que se criticar, porque não se pode. Repara uma coisa, a política e os políticos estão no estado em questão porque a imprensa e o comentário também está como está. O meu ponto é este. Eu, quando vejo darem notas positivas a André Ventura na sequência daquele debate, eu não vejo notas. Eu vejo os debates e vou à minha vida. Vi nesse. Quando eu vejo que me dão notas. Traumatizado. Quando eu vejo que dão notas. Não, sabes porquê? Porque 200, 300, 400 mil pessoas veem aquilo. E estão a ver, depois de um homem ter dito o que disse, um candidato a Belém, ter 14 e 15, 0 a 20. Isso na CNN. 314 e 400 mil não vêm. 200 mil, talvez. Pronto, 200 mil pessoas viram, está bem, mas depois vêm as repetições ao longo do dia, ou seja, no total tu tens mais visualizações do que aquelas que foram em direto. Mas quer dizer. Não, e deram mais do que. Mas o meu ponto é este: nem Catarina Martins, nem André Ventura nós já sabemos o que é, mas Catarina Martins foi para ali, para aquela luta. Lá está, o antifascismo, não tenho medo dele. Mas muito mais, na minha opinião, António José Seguro e Marcos Mendes estiveram muito melhor a enfrentar André Ventura, porque não foram como ele. Não levaram ofensas, não levaram ataques, estiveram na deles. E disseram, olha, então faça lá aí o seu espetáculo. E calados, a assistir. Acho que é uma forma muito mais inteligente de o enfrentar. Mas para dizer, quando eu vejo, e isto influenciar os eleitores e a opinião pública, André Ventura a ter nota positiva. Porquê? Porque se fala na eficácia. Mas qual eficácia? Desculpem lá, quer dizer, um candidato a Presidente da República, que é alguém que é a principal figura do Estado, alguém que tem que garantir e garantir que se cumpra a Constituição da República, que está num debate, que utiliza as expressões que utiliza, que não respeita um jornalista, que não ouve as perguntas. Que eficácia é esta? Não se pode ver a eficácia do ponto de vista do interesse do candidato. Claro. Portanto, quem está a comentar um debate tem que ver o interesse e a eficácia do ponto de vista do eleitorado. Tu sabes disto há muito tempo que o jornalismo político televisivo usa eleições, seja legislativas, presidenciais, o que seja, como uma corrida de cavalos. Portanto, eles analisam os debates desta forma. Quem é que ganhou esta corrida? Eles só veem patas, a serem postas uma à frente mas da isso outra, tem que ser criticado. E quem é que chega primeiro à meta? Mas isso tem que ser criticado. Sem dúvida. Esse é o meu ponto, porque nós estamos sempre a criticar os políticos, os partidos, e claro que isso tem que ser feito. Mas o quarto poder é muito responsável pelo estado em que está o terceiro, o segundo e o primeiro. Repara, estávamos há pouco a falar das escutas. Qual é que é a ordem? O quarto poder é o executivo, legislativo e judicial. Não necessariamente por esta. Então, não é por esta ordem? É Ela pergunta a tua ordem e tu. É o poder executivo, legislativo e judicial, é que deve ser. Olha, fact-check. Não sei se tem ordem. Eu também não sei se tem ordem. Quer dizer, o executivo há de ser. Pedimos aos nossos ouvintes são os três, sim. Não que dominem este tema. Não há de ter ordem. Olha, é para a ordem alfabética. Mas a ordem existe, que o quarto é o jornalismo. Mas é informal, não é? Esse não é um poder formal. Diz que é o quarto poder, é a imprensa. Mas é muito responsável, porque é isto que chega às pessoas. Os cortes que são feitos dos discursos são escolhas editoriais. E, portanto, eu estou um bocado nessa luta contra aquilo que se faz em termos de opinião pública, porque isso é um bocadinho como os vídeos TikTok do senhor e da senhora, que eles são os reis do TikTok, André Ventura e Rita Matias. Este comentário e esta forma de ver as coisas é muito isso também. E tem que deixar de ser, não é? Portanto, nós temos que fazer uma coisa que é, estamos a ver um debate, o nosso ponto de vista de eficácia tem que ser do eleitor e do país, não é? Já não se fala. Em termos de informação, de instrução, o funcionamento das coisas, porque nós estamos a ver debates em que eles estão a falar de coisas que não têm rigorosamente nada a ver com a posição do Presidente da República, não é? A separação de poder é mesmo essa. Há assuntos que a Constituição prevê que sejam da exclusiva competência. Estamos a falar de uma competência exclusiva de um órgão, que não é o Presidente. Portanto, quem está a analisar isto tem que dizer a eficácia deste debate. Portanto, este senhor tem 0, ou 1, ou 2, ou 3, e esta senhora eventualmente também, Catarina Martins, como o debate destrambelhou-se completamente, nenhum fez nada. Eu não sei se foi muito equiparável as duas atitudes, mas pronto. Ofensas de um lado e do outro, ninguém conseguiu clarificar nada. Sim, mas não tirou papéis para a cara dele. Exato. Pronto, isso ok. Por exemplo. Então pronto, tem mais dois valores. A desmerecer a vida profissional dela também. Pronto, mas a eficácia tem que ser do ponto de vista deste esclarecimento, não pode ser do ponto de vista do interesse do candidato. Isso é lá para as reuniões dos assessores de imagem, não sei o quê. E eu acho que isto está, e como digo, assisti àquilo que fiquei incrédulo, depois vou ver
E alguém deu 14 ou 15 a André Ventura. E eu disse, pois, isto de facto, isto não tem solução. Estamos feitos ao vivo. Maria Escage, enquanto apoiante já declarada de Catarina Martins, como é que viste este debate? Se és da opinião do Zé Pedro, se não gostaste desta atitude de fight fire with fire? Eu acho a opinião do Zé Pedro muito é bonita do ponto de vista da utopia, porque é bonito tu ainda acreditares que alguém consegue debater com... Ou seja, alguém acreditar, são homens, alguém acreditar que é possível num debate destes debater ideias com André Ventura. Não é possível. Para já Marcos Mendes não é homem, é menino. E depois digo-te uma coisa, são dois bons exemplos. O André Ventura é machista. E nota-se isso na forma como faz. Zé, desculpa, estou eu a falar. Olha, posso dar a minha opinião? Não trata nada todos por igual. Era sobre a minha. Não trata nada todos por igual. O André Ventura passou-se quando a Catarina Martins se riu dele na cara dele. Passou-se, claro. perdeu as estribeiras. E fez muito bem. Coisa que não aconteceu com o Montenegro, por exemplo. O Montenegro fez a mesma coisa e isso não aconteceu da mesma forma. E achas que não tem que ser homem? Acho honestamente que é. Aliás, André Ventura faz grande parte da sua política baseada em políticas machistas, em ideias machistas, em opressão das mulheres. Tem uma deputada que é... O número 2 do partido dele é uma mulher. Exato. Que era exatamente aí que eu ia. Tem uma deputada que faz tudo o que pode para contrariar o feminismo, sendo ela um produto das políticas feministas, porque senão não está onde está. Mas é uma pessoa que ainda no outro dia veio dizer que o ferro de engomar fez mais pelas mulheres do que o feminismo. Amiga, vamos lá ver, não é? Quer dizer, isto já nem é prejudicial, é só ridículo, absolutamente ridículo. Portanto, André Ventura é um tipo machista. Ouve lá. Se ele diz que é machista, se ele tem atitudes machistas, se ele faz políticas machistas, não vamos nós estar aqui a dizer não é. Ele trata tudo por igual. Não trata, caraças, não trata. O homem não trata toda a gente por igual. Portanto, achares que num debate com a Catarina Martins que ela tinha que aquilo era sequer possível ser um debate de ideias, não era, nunca foi. Claro que era. Não, Zé, claro que não era. Tá bem, eu acho como que é lógico, ficamos cada um na sua. Como é mais que lógico, não era, nunca foi. Tal como não foi com a Marisa Matias, tal como não foi com a Ana Gomes. Lá, não é possível. O André Ventura não vai para ali debater ideias. Foi para ali fazer o que ele fez, foi atirar papéis. Foi ordinário com o jornalista que é o homem. Foi ordinário com o jornalista, foi muito ordinário com a Catarina Martins, atirou-lhe papéis para a cara, insultou, como disse a Madalena, insultou a carreira profissional dela antes da sua vida política. Mas repara, disse boa atriz no fim. Era o que eu ia dizer, é que nem sequer conseguiu decidir se ela era boa atriz ou má atriz, porque isso chamou-lhe as duas coisas. Tanto disse, não é muito boa atriz, como se vê aqui, é muito boa atriz, como disse, seja melhor atriz, então não é boa, se é má atriz, seja melhor. O homem nem sequer se consegue decidir se ela é boa ou má atriz. Portanto, aqui tens uma prova de que foi apenas um argumento para tentar desvalorizar as opiniões da Catarina, por André Ventura considerar que ser ator ou atriz é uma profissão inferior, acredito eu. O debate, obviamente, como debate de ideias, não foi bom. Agora, eu, honestamente, a Catarina Martins desceu ao ringue com o André Ventura, foi lutar para ali e eu acho que se foi melhor que ele. E achei, eu acho impossível debater com aquele homem, acho impossível moderar um debate com aquele homem, tal como se viu. E tu estás a dar o exemplo do Marcos Mendes ou do Seguro, que são candidatos com quem o André Ventura pode ou não disputar algum eleitorado. Com a Catarina não está necessariamente a disputar eleitorado dessa forma tão... Ou seja, André Ventura tem sempre uma postura. Primeiro são homens, são mais velhos e o André Ventura respeita. Não pode disputar eleitorado, não sei porquê. Nacionalista, dá aumento de pensões, 1.000 euros para os pensionistas. Não, pode disputar perfeitamente eleitorado, não é? Aliás, à esquerda tens eleitorado a ser disputado. André Ventura é o homem que promete 1.000 euros de pensão para todos os reformados. Claro. Mínimo. André Ventura promete isso, mas também promete. Eu não estou a dizer que seja uma promessa execuível ou lúcida. André Ventura promete tudo a toda a gente. Claro, mas são políticas de esquerda, não? Não são políticas, ponto. Sociais. Aumento de pensão até aos 1.000 euros. Não deviam ser só políticas de esquerda, digo-te já. Mas há aqui um conflito de eleitorados, não é? Digo eu, parece. Não sei. Toda a gente comentou, teve perguntas sobre o conteúdo dos debates e eu tive só sobre o facto de eles existirem ou não.
Temos uma reclamação agora. Olha. Ui, temos uma reclamação. Não tenho de- resposta. Pronto. Eu também gostava de dizer coisas sobre Mas o sabes, tu conteúdo. Então, mas vai, força. Podes falar pega, quando eles pega. vão falar. Não, ninguém me... Estás tímido hoje. Não, foi só. Pronto. Estás Não triste. Não quero Eu já nem saber a lembro o que minha é que eu te opinião. perguntei, sinceramente. É Mas porque, tipo, se tu. porque é que havia tantos debates se eu achava bem ou não? Ai, não foi assim tão simples Não a foi? pergunta. Não sei, Estavam depois, cá e viram. Depois puxamos para trás para ver. Fact check. Mas sabes, tu podes ter a iniciativa própria de destacar um debate que tenhas visto. Depois posso. Mas Não também, vá, mas, também, destaca. mas também pode Não, optar podem pela perguntar. vitimização como faz o Ventura, também faz estas coisas. Eu pergunto, Johnny, o que é que tu achas do Não, sim, conteúdo? O olha, que é que o tu achas Ventura adora do conteúdo dizer. dos Então debates? a mim, então A mim eu. não perguntam, Então, a mim não perguntam, não tenho tempo Desculpa lá, para falar. pergunta Isto para cá, bem, a mim não desculpa. pergunta. Não, é que ele Desculpa lá, chora mesmo. Não, desculpa lá, o gajo está sempre com aquelas merdas. Mas faz Pois é. João Maria Johnny, eu peço imensa desculpa por ter excluído deste tema específico em relação aos debates presidenciais. Pois. O que é que Agora não acha? quero dizer. Exato. Vá. Agora não digo. Não, mas o que é que eu acho? Eu gostei deste debate, por acaso, que a malta está a mandar vir. Do André Ventura com a Catarina Martins. Eu gosto da coragem que tu tens para dizer que Quem gosta de ver o gostas Ricardo desse Eira, tipo de adora. coisas. Porque como é lógico, toda a gente adora. Mas Claro. é, É um publicamente, reality show. publicamente tem que se Não dizer lhe que dá uma não. lambada. Novamente, voltando ao meu tema anterior, são dois partidos que não servem para nada. Portanto, ao menos que seja algum entretenimento. Sim, mas não tem 20%. Tu estás numa Não tem cruzada 20% contra o desta Bloco. merda toda, só para avisar. Mas eu disse os dois. Tu estás numa coisa contra o Bloco. Não, o bloco de esquerda, porque, repara, Eu só queria que vocês fechassem, porque é o que o Daniel Oliveira. Olha, já fui ver o Daniel Oliveira, é o que ele diz e com alguma razão. Até é preciso que exista uma coisa naquele espaço político. Mas, como diz o Zé Pedro, não pode ser uma coisa com uma marca tão feita num 8. pô, E pronto, portanto, eu gostava que fechassem. Ver o futuro, mas o que é que o Mas- futuro reserva? Mas pronto, enquanto não fecham, produz aqui conteúdo televisivo e eu também acho isso de valor. não, absolutamente, Que- tu és um homem de showbiz, pá. Pois. Pois. Quantidade de vezes que já anunciaram a morte do Bloco, meu amigo. Oh, lá, desculpa, lá, pelo amor de Deus. Tu tens- Eu, quando elei José Manuel Pereira líder. Desculpa lá, é que aquilo é demasiado evidente. A comparação que eu faço agora é com aquela. Tens de tomar os comprimidos. Sim, aquela A coisa. moderadora não aceita esse tipo de Sim, conversa isso fica-te um neste bocado- debate. Oh, A Eu próprio tenho que dar os comprimidos, como viste por isso. Para mim, a cena do sketch do Monty Python é o melhor exemplo. Isso foi um bom argumento de troll do Twitter. Tipo, uma pessoa que tem uma imagem E ainda por cima- do emplastro. Não, e ainda assim eu pus isto no Twitter, portanto é mesmo do troll do Twitter. Pá, aquele sketch do Night Rider, que é o gajo que está em frente ao cavaleiro. Judeans People's Front. Não, um gajo que se opõe ao cavaleiro, não sei o quê, e vai ficando sem braço e não sei o quê, e continua a lutar. Às vezes não tem braços nem pernas e continua a dizer o que é que tu queres, meu. E este é um bocado, o bloco quando tu vês o bloco já só tem um É do deputado. Holy Grail. Esse- É capaz de ser. É do Holy Grail. Já só tem um deputado, e continua a falar de voz grossa para o outro. Que vai nos 60 e não para. Continua a dizer. Não, vai ela amochar, vai cilindrou para no lá debate. dizer: Oh, senhor Não. André, peço imensa Vem o desculpa debate, estar Catarina aqui. Martins Por favor, faça o que André quiser. Ventura diz, Caraças, pá, tu cilindrou o também. Ventura, deu cabo dele. Nós a percebemos o que é que ele conseguiu fazer, não é? E deu cabo dele, remou. Vão para a convenção e dizem assim: "Ei, vamos continuar. A extrema-direita que se prepare. Pois já estão com um. Não está lá, tem Zé muito. Tu notas que prestaste uma atenção Esse dos argumento- diabos à convenção do Bloco. Esse mas- argumento é pouco Estão a perder a apelativo luta. da representatividade parlamentar. Uma pessoa pode ter a força que ela quiser no Parlamento. Uma Isso é pessoa pode isso é mudar poesia. legislativamente alguma Isto coisa. é Isso é autoajuda. poesia, meu. Isso é poesia. Não, Isso isto é poesia. autoajuda mesmo. Um deputado pode fazer Pode mudar toda a tudo. diferença. Pode mudar. Mas Essa foi é verdade, poética. desculpa lá. Houve lá, já não houve partidos a tentar ter a Inês Sousa Real com eles, seja já Olha, faz a diferença. tinha que ser uma conjugação parlamentar como António Guterres teve, em que teve que ir buscar um deputado, que era o Limiano. Pronto, Tá bem, mas acontece. Mas um deputado não tem Porra. força nenhuma. Não, agora, desculpa lá. Então, no nosso Politicamente, sistema- tu desmereceres um deputado, acho errado. E não acho que seja de acordo com os teus valores. Estou desiludida. Isso não é moderação. Tens uma luta entre dois partidos, um tem 60, o outro tem 1. E eu não Não posso. estamos numa luta de dois partidos, estamos num debate entre dois candidatos presidenciais. Está bem, mas Não, mas eu acho que para haver uns. É que ainda por cima estás a falar de uma eleição que é individual, não é partidário. E estou a dizer isto, seja bloco, seja não sei o quê. Portanto, não me digas que isto não é moderação. Estou a dizer é desmerecer politicamente um deputado, só porque tem um deputado contra um partido que tem politicamente 60, um deputado. Ele acho não está. politicamente O que o José falacioso. Pedro está a fazer com alguma lógica, parece-me, é dizer que um partido que se desfez em bocados nos últimos 6 anos continuar a Não foi nos últimos portar-se 6 anos, sequer. como um partido grande, não é? Em 2019 foi a última vez que tiveram 20 ou 19 deputados. Ou o que é que foi? Então, mas isso durou 2 anos.
Pronto, então nos últimos 4. 6 anos passaram de ganhar 19 deputados para terem um. Mas sim, foi muito foi entretenimento. Para mim foi entretenimento, mas não conta como política. São quem votar naquelas candidaturas não está a votar para ter um Presidente da República, está a votar para ter agora, como se diz, este Presidente de facção. Mas eu também não gosto dessa conversa. Mas está a votar para ter um entertainer. E nada contra, há quem ache graça. Mas os outros debates têm tido mais substância, principalmente quando não tem o Almirante, e eu não sou contra a coisa de querer ser um candidato presidencial de facção, que é diferente de querer ser presidente. Normalmente há uma primeira linha de candidatos que é mais abrangente ideologicamente e portanto tem mais votos, e há uma segunda linha que é menos e tem menos votos, mas afirma uma posição. Acho que é super importante para o Bloco, para a pouca sobrevivência que ainda tem um eurodeputado, que é difícil de ter, porque é preciso 4%, não tem 4% em eleições nacionais. Tem uma candidata a Presidente da República que pode ter 4%, isso é mais ou menos importante enquanto balão de oxigênio. Mas lá está, assumindo que não se vai ganhar. O que eu achei mais ridículo esta semana, e assim o meu grande motivo de destaque, é esta conversa do João Coutinho de Figueiredo. Para já, há uma semana, tem duas partes. Uma parte ridícula é a das sondagens. Porque há uma semana ele tinha que estar nos debates e era muito importante e tinham que o levar a sério porque ele estava muito bem nas sondagens. Entretanto, saiu uma sondagem que ele não gosta e agora já fez 78 publicações sobre como as sondagens são maldrabice e são a pedido e não sei quê, e esta não conta. Mas fez indiretamente com mensagens de outras pessoas a criticar a sondagem. Não, também fez diretamente. E também disse que os estudos de opinião eram à conta de cada um. Pronto, em vez de ou estar caladinho sobre as sondagens, ou 2, dizer, bem, isto na média não sei quê, e portanto não se tornar absolutamente incoerente e ridículo, escolheu tornar-se absolutamente incoerente e ridículo e dizer, pronto, as que são boas para mim são ótimas e querem dizer que eu vou ganhar, e as que são más para mim, as sondagens são uma merda e elas não existem e ninguém devia ouvir sondagens e elas não servem para nada. Este discurso foi um bocado parvo. Não tão parvo como a coisa, este fascínio com o não ser presidente de facção, que depois tentou lá no debate com o António Filipe e depois não deu em nada porque o António Filipe o obrigou a debater ideias e ele debateu. Mas esta coisa do eu não sou um candidato de facção, olha, também me lembra o Cavaleiro dos Monty Python, que é a Iniciativa Liberal com 8 deputados conseguiu extraordinários 6% nas últimas eleições e acha que pronto, já não precisa de ter candidatos ideológicos, agora já é um partido grande, crescido, e portanto pode ter um candidato a Presidente da República que pode ganhar. Não é isso que é a Iniciativa Liberal até hoje. A Iniciativa Liberal até hoje é um partido que não quer saber do candidato, quer saber das ideias. De repente para esta campanha já não é um candidato com o perfil certo, não é um presidente liberal, não é o que o Maia era, não é um presidente liberal. Este presidente já não é liberal, este presidente fica bem de perfil, é a mensagem, fica bem de perfil. Porque eu acho que eles sabem que o Coutinho vale mais do que as ideias que eles têm. Pronto, mas é que isso é subalternizar as ideias à personagem. Uhum. E isso é o contrário de a Iniciativa Liberal é um partido diferente dos outros e está pelas ideias, não está pelas pessoas, e é um desvirtuar do partido que lá está. Se tivessem 35% e 90 deputados, está bem, pronto, estão a crescer e tem aqui uma grande figura. Ora, este senhor teve 12, este senhor que eu votei, mas teve 12% numas eleições em que ninguém votou, ou que metade das pessoas não votaram, e o partido teve 6% nas eleições normais. Portanto, lá está, também me lembra o Cavaleiro. Agora, eu vou-me a eles, e depois não tem braços nem pernas. Calma, porque depois a mensagem fica estranha, porque depois uma pessoa que começa a campanhar, a apresentar um livro a dizer porque sou liberal, ir para um debate a dizer eu não sou liberal, atenção, eu vou ser um presidente para toda a gente, não faz sentido nenhum, é desnexo, e eu gostava que parasse porque me dá um bocadinho de urticária.
Deixa-me só dizer uma coisa sobre isto. Senhor da Comissão de Honra, defenda a sua dama. Não é isso. Não, tu vais. Mas eu esqueci-me. Tens aqui conflitos de interesse. Não tenho nenhum. Tem os dois. Eu estou super confortável na minha posição de não ter candidato presidencial. Vocês já. Também estou confortável com a minha de ter. Nós já discutimos há tempo suficiente para vocês saberem que, independentemente de apoiar ou deixar de apoiar, eu digo sempre aquilo que penso. Não era o que me faltava. E não é só desde que nós discutimos já há mais tempo. Não, repara uma coisa, eu relativamente às sondagens concordo. Aliás, quando embanderaram em ar com aquela sondagem inicial, já vamos em quarto, mas eu também sou anti-sondagens, não é? Mas imagina, vi logo este risco a acontecer, de vir uma pior e Os dois maiores inimigos, Rui Calafate e sondagens. Não, o Calafate eu não tenho nada. Olha, estás a ver? O Calafate, eu vejo com alguma frequência a CNN e o Calafate, eu hoje referi-me várias vezes porque ele naquela noite pareceu especialmente excitado com uma coisa que não estava a correr bem, ele e os outros todos. Mas, por isso é que eu mencionei, de vez em quando gosto de o ouvir. Há aquela questão para mim que é muito pobre de se ver a política como questões de imagem, como se fosse um pacote de sumo. Mas estamos a brincar com essas coisas. Mas só para dizer porque é que eu mencionei tantas vezes, tenho nada contra o Cavalheiro. Agora, perdi-me. És contra a sondagem. Certo. E eu estava mesmo a ver que isto ia acontecer, uma sondagem pior e que essa ia ser desvalorizada. Nós fazemos sempre muito isso. Portugal tem uma coisa, Portugal enquanto país mesmo, que é as agências de notação financeira. Quando nos dão nota boa, quando a nossa dívida é A e A mais e B, sim senhor, notas de maravilha. Quando vamos para a crise e para o buraco e quando a nossa dívida é lixo, temos que acabar com as... Nós pagamos milhares de euros a esta gente e dizem que a nossa dívida é lixo. Vamos acabar com isto. E pronto, é poético, não é? A mesma coisa com as instituições internacionais, quando fazem avaliações e relatórios sobre Portugal, quando fazem bons, sim senhora, estão a ver, viram. Quando fazem mal, isto por amor de Deus, quer dizer, isto é uma coisa que se meter aqui o bedelho. Então a nossa soberania e a nossa independência. É uma maneira de pensar. E as sondagens é a mesma coisa. Quando vem uma boa, os candidatos utilizam-na, quando vem uma má, descredibilizam. E que às vezes, sim, as empresas que estão a fazer a sondagem podem não ser mais credíveis, mas isso é um erro completo. E acho que aí... Esta empresa admite que o formato em que faz sondagens não é ideal para o eleitorado da EL. Sim. Que é um eleitorado residual no país, de 6%. Não tens que fazer uma sondagem de propósito para... Sim. Mas sem dúvida alguma que aí me pareceu um erro crasso e, portanto, acho que não se deve mesmo valorizar nenhuma sondagem porque pode acontecer isto e, portanto, como vos digo, estão a ver, é o candidato em que eu apoio e acho que geriu muito mal. Nos debates, aqui estou contra o que o Jorge está a dizer por uma razão simples, porque eu acho que até se tem assumido que o Coutinho de Figueiredo está a fazer muita campanha por essa via, de dizer que os outros estão ali a divagar, que não são nada, e eu digo as coisas. Porquê? Porque o Sérgio Sousa Pinto elogiou na apresentação do livro a dizer este é o candidato que diz as coisas, que diz ao que vem, que fala da legislação, é a coisa que eu gosto nele. Pronto, mas é que há aqui um problema e é justamente uma coisa que eu tenho alguma discordância, no sentido em que nos debates dizer o que se pensa acho que é útil, mas é sempre preciso fazer uma nota que eu acho que nem sempre tem sido feita. Um presidente nem tem que mandar. O Presidente da República vai lá estar 10 anos, em teoria vai apanhar 2 a 3 governos, mesmo que não seja pouco. Nos ciclos que agora, no tamanho dos ciclos atuais, apanha 5 ou 6. Mas, e um presidente tem que governar com José Luís Carneiro, disparado. Um presidente tem que coabitar com José Luís Carneiro, com com José Manuel Pureza. Mas eu não sou contra coabitar à bruta. Não. Tu és contra? O problema de... Ou seja, se ele achar que se ele for convictamente liberal, eu voto numa pessoa para ele ser convictamente liberal, ele vai lá e de forma convictamente liberal opõe-se a X, Y e Z que ele acha liberal. Eu acho bem, eu estou contente com isso. Mas não podes morrer um simples com o presidente. Ele tem esse mandato do povo, o povo votou nele em mais de 50%. Sim, pode. Não, mas não votou nele por uma razão simples. Não é para aplicar a lei. Ele não é legislador. Ele não tem o poder executivo. Não, mas tem poder influenciador. Tem o poder influenciador. O problema é que tu, na tua Constituição, que tu podes ser com isso, se essa luta fosse em termos de tal influência, era uma coisa, mas tu, em termos de constitucional, tu tens a possibilidade que um presidente faça isso de forma também executiva. As pessoas estão-se a esquecer, por exemplo, há o veto político e o veto constitucional, é o que toda a gente diz, não é? O veto constitucional, se for reforçado, a lei vai à vida dela, se a norma for considerada inconstitucional, vai à vida dela, acabou, morreu, não se pode, o Parlamento não pode fazer nada. O veto político pode ser confirmado pelo Parlamento, com uma maioria, certo? Olha, aí está uma coisa em que ele trouxe uma coisa interessante para o debate. Do veto. Mas espera aí, foi. E é uma discordância que eu tenho com ele, justamente. São as duas. Também discordo daquele propôs, mas eu não discordava de um veto a ser sobreposto
por uma maioria maior do Parlamento. Mas tu tens uma por questão. exemplo, é que como é nos Estados Unidos. É que já existe, não estando na Constituição, já existe esse poder que é o veto de gaveta. A malta, e por isso é que eu tenho alertado para o risco. Há muita gente que diz, eu vou encontrar muita gente que diz, vamos votar no Ventura, porque assim, ele não pode ser nada, não é líder do partido e é presidente. As pessoas estão-se a esquecer que um presidente, se puser uma lei na gaveta, acontece rigorosamente zero. A lei não entra em vigor, não pode entrar em vigor porque não foi promulgada, e não há uma única consequência para o presidente. O presidente tem um prazo para promulgar. Para promulgar ou para vetar. Se o presidente não promulga, não há lei para ninguém. Aliás, há muitos vetos de gaveta que as pessoas nem sonham, sobretudo diplomas do governo, mas isso são coisas acordadas entre o governo e o presidente. Neste caso, Marcelo fez muito isso, e depois o governo. São trocas, não é? Depois o governo esquece, diz: está bem, ok, tu não queres isso, a gente não põe, não sei o quê, e quando o presidente devolve, o presidente da República devolve ao governo os diplomas sem assinatura. Portanto, não promulgou. E o que faz o governo, ele próprio põe na gaveta. Mas isso é um acordo de bastidores entre o governo e o presidente. Agora, o que eu digo é: se tu tiveres um presidente que seja o liberal, ou se tu tiveres um presidente que seja o André Ventura, aí temos que chamar pelo nome, porque a gente não sabe o que é que aquilo é um perigo tremendo. Porque pode, de facto, governar de Belém. Chega lá a lei, ele põe na gaveta, não promulga. E vai conduzir a uma crise política, a uma instabilidade. Portanto, o meu problema com presidentes que sejam, ok, também embirro com a expressão, mas de facção, é esse. É que um presidente tem que ser alguém capaz... Todos os presidentes até hoje foram... Certo, mas tem que a conter e conseguir coabitar com a direita, com a esquerda, com os... Não tem que conter, tem que negociar. O Cavaco não passou a ser mais de esquerda por causa do Zé Sócrates, era o que ele era. Não, mas e o Sampaio não passou a ser mais de direita por causa do Durão Barroso, era o que ele era. Mas Cavaco... Não, está bem, certo, mas tu neste processo todo tu tens sempre pessoas que... Eu acho que quem coabitou demais acabou por defraudar as expectativas do seu eleitorado e radicalizá-lo. Mas foi o Marcelo. Mas tu esqueces uma coisa, nós agora... Mas foi uma ótima coabitação. Para quem adora coabitações, Marcelo foi o melhor exemplo de coabitação até hoje. O que é ótimo... O Marcelo tem um defeito que é ao mesmo tempo uma virtude, que é ser um catavento. Ao ser catavento, permite-lhe ser ótimo com Costa, com Montenegro, com seja com quem for. Porque Marcelo é tudo e não é nada. Isto aqui, repara, isto é uma crítica e não é. Ainda se agora, como está em convalescença, não quero dizer mal do Presidente da República. Mas é bom e não é. É um comentador e, portanto, sendo um comentador, tem uma certa isenção. Ou seja, ele veio de uma família política, é verdade, mas deu-se muito bem com Costa. Quer dizer, não foi aquele. Não chegou lá. Imaginemos que era André Ventura. Claro que destruiu o governo de Costa. E, portanto, o ponto é justamente esse: é que é preciso ter algum cuidado, porque é a primeira vez. Estas são as primeiras eleições presidenciais em que tu podes ser alguém completamente fora do sistema. Porque até agora nós tivemos sempre presidentes que participaram na construção do regime. Alguns até constituintes, como o próprio. Ou seja, Mário Soares, Cavaco Silva, Jorge Sampaio, Marcelo Rebelo de Sousa, isto tudo é da formação da nossa democracia e da Constituição. Eles fazem parte do sistema. Quando fazem parte do sistema não é negativo. As pessoas morrem, conhecem-no. Vamos ver uma coisa mais interessante aqui só para ideia. Estamos a ficar sem tempo, mas sim, brevemente. Se o André Ventura tiver mais ou menos o resultado do Hotel Saraiva de Carvalho, nós podemos tratá-los historicamente de maneira igual. Era porreiro. Queres tratar o hotel com o Boaventura da forma... Ou seja, toda a gente que acha que pronto, o Hotel Saraiva de Carvalho não teve impacto político no país, Sim. se calhar também podia tirar essa conclusão. Se o Ventura tiver o mesmo resultado. E já teve um parecido uma vez, mas vamos ver o que é que acontece agora. E parece... Foi a única vez em que alguém ficou em segundo e era abertamente contra o sistema político existente. Que é o que pode acontecer agora, mas não houve segunda volta aqui. Em princípio isso não acontece sem haver segunda volta. Mas era um contra-sistema dentro do sistema, se bem que eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Agora, o ponto é que nós agora podemos ter ou não essa viragem, porque António José Seguro não é essa viragem, Marcos Mendes não é essa viragem. Portanto, aí nós continuamos com os construtores, com os fundadores do regime. Como eu digo, isto não é nada obscuro quem fundou, não, é mesmo assim. Nós podemos até com outros candidatos uma quebra. E aí Ventura ou outros, mas neste caso é o maior risco, que é o que enfim, tem mais possibilidades, chega lá e encara o cargo com um regime mais presidencialista e começa a governar. E a Constituição, que é o que eu tenho mas o Cotrim dá-lhe essa hipótese. É um candidato de ruptura também. É isso que eu acho que tem que ser mais claro nos debates. Ou seja, por isso é que era a minha discordância o que estavas a dizer. Eu concordo com o que estás a dizer, mas por isso tem que ser muito mais claro a partir de agora. Porque vai sempre ali um bocadinho atrás do que estão a dizer os outros, porque o entalam com as questões da saúde. Entalam entre aspas, não é? Querem entalá-lo com as questões da saúde, com a questão da legislação laboral, não é? Porque pensam que o neoliberal vai começar a dizer saúde, ou pagas ou não tens nada, não é? É melhor que não tenhas zero, se não tiveres dinheiro. E com a legislação laboral, o quê? Vai para a rua. Eles querem que ele faça isso.
E ele, em vez de ir atrás, tem que liderar um bocadinho mais. E tem que, na minha opinião, ser um bocadinho mais claro. E com este apelo de João Maria Jané e Zé Pedro Silva, vamos então mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é para... Já sabemos muito bem a quem é que eu dependo. Maria Escaja, tens o palco. Tenho apenas uma recomendação. Hoje vou mandar as pessoas à greve geral do dia 11 de dezembro. O próximo episódio sai na véspera, portanto já vou em cima da hora. Aproveito este para lembrar as pessoas que há greve geral contra o pacote laboral dia 11, vai haver manifestações e, portanto, juntem-se, venham para a rua, venham gritar contra este pacote laboral insultuoso. Zé Pedro Silva. Eu só tenho uma série que se vê, creio que no Prime Video, ou então na RTVE, na aplicação. Eu não sei se não será preciso VPN para ver ou não, mas é La Frontera. Estás a rir porquê? Não é ilegal ou é? Se não é, uma VPN é ilegal. Claro que é. Não sei. Acho que o VPN em si não é, depende Não, VPN não mas pode ser, não é? do uso que fizeres. Mas eu digo, Não, tu dizes que estás noutro local Mas isto não é- isto- Acho que não podes. mas isto não é para não se pagar, ou seja, porque eu acho que é gratuito. Mas enfim, não interessa. Prime Video, que as pessoas têm muito mais, ou RTVE, esqueçam então o que é preciso, porque há muitos ouvintes que estão em Espanha. Temos, aliás, um ouvinte que nos escreve certamente. regularmente de Barcelona. Sim. Mas portanto, para dizer. Não partilhas essas coisas. Para dizer. Gatekeeper de La fãs. Frontera, que é sobre o período da ETA no País Basco, francês e espanhol, e eu, como sou apaixonado por aquela região e por aquela história toda dramática da ETA. Olha, nunca fui. Então, mas não Mas percas boa tempo. comida. Tudo. La Frontera, uma série sobre bem. esse período para quem gosta de todo aquele ambiente, aquela cena do País Basco, mística, e de um período como o da ETA, que enfim, triste, mas com interesse histórico, não é? João Maria Jané. Ora bem, duas recomendações. Um excelente artigo do Wall Street Journal desta semana sobre Que é pago. Steve Witkoff. Chama-se Make Money Not War, que é um excelente título. E é sobre as negociações na Ucrânia e a maneira como a facção das 3 fações tribais que representam os Estados Unidos na sua negociação com a Ucrânia, a facção tribal do círculo pessoal do presidente está a negociar. Pronto, não é igual à maneira como o vice-presidente está a negociar esse círculo, nem igual à maneira como o secretário de Estado está a negociar, mas pronto, dá para perceber também esse nível de disfuncionalidade. Depois, para quem gosta de eleições, Odeio. depois és do bloco. Johnny, Não, mas é que tu abriste. vai chatear outras. Ei, essa foi. à mesa. Meu Deus, acaba com isto. Foste tu, a culpa foi tua. A culpa foi tua. Estava a Deste o brincar. flanco. Para quem gosta de eleições, Victim blaming. na terça-feira houve eleições no Tennessee. Os democratas voltaram a bater largamente as suas expectativas eleitorais. Há um site bom para acompanhar estes resultados, chama-se Vote Hub, e podem ver como o Partido Democrata superou em 13 pontos o seu resultado de 2024, com a participação eleitoral ao nível de umas intercalares. Portanto, anómalo, e mais um péssimo sinal para Donald Trump, que podem consultar neste bom site que é o Vote Hub. Eu usei muito ontem e lembrei-me de recomendar. Muito obrigada pelas vossas recomendações. Obrigada por nos terem ouvido ou visto. Até para a semana. Adeus. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa